Fala galera, seja bem-vindo ao canal Mr. BR, eu sou o Mister e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 jogos com histórias muito boas do PlayStation 4 que eu super indico para você. E o primeiro jogo que eu trouxe para vocês foi The Last of Us Part 2, desenvolvido pela Naughty Dog, exclusivamente para PlayStation 4, e a continuação direta do jogo The Last of Us, desenvolvido lá para o PlayStation 3. A história se passa 5 anos após os eventos do primeiro jogo, e aqui você continua acompanhando as vidas dos personagens Ellie e Joel, em um mundo pós-apocalíptico devastado por uma infecção fúngica que transforma os seres humanos em criaturas hostis, conhecidas como infectados. A Ellie agora está um pouquinho mais velha, vive em uma comunidade mais segura com Joel e outros sobreviventes também, mas um evento extremamente traumático acontece e isso leva a Ellie a uma busca brutal por vingança. Ao longo do jogo, os jogadores alternam entre controlar Ellie e uma nova personagem chamada Abby, que tem também seus próprios motivos e conflitos fortíssimos contra a Ellie. A narrativa é bem complexa e muito emotiva. Ela explora temas como sobrevivência, vingança, perdão e as consequências nas nossas ações. O jogo apresenta muitas reviravoltas bem dramáticas que vão desafiar a percepção de vocês sobre os personagens e as motivações deles. Tem que jogar com a cabeça aberta, viu? The Last of Us Part 2 é elogiado por sua narrativa bem profunda, personagens muito complexos e seu desenvolvimento emocional. No entanto, ele também recebeu críticas por algumas abordagens controversas de certos eventos e temas. Por isso que eu disse que tem que ter a cabeça aberta para jogar ele na moral. No geral, é uma experiência muito intensa e extremamente emocionante, especialmente para quem jogou o primeiro jogo e que particularmente eu acho fundamental experimentar antes de se aventurar nesse título. God of War 2018 é um jogo de ação produzido pela Santa Mônica Studios com o propósito de apresentar uma reimaginação da famosa série da Sony lançado lá no PlayStation 2 e 3. Esse jogo não apenas introduziu uma nova jogabilidade, mas também reformulou completamente a narrativa e o mundo do nosso amado protagonista Kratos. O jogo começa com Kratos imerso à mitologia nórdica. Ele tá vivendo em Midgard lá, tranquilão, pai de família. É essa peça aqui que você queria? É essa mesmo. Sim, agora Kratos tem um filhinho, um menino chamado Atreus, mas a esposa de Kratos e a mãe do rapazinho falece pouco antes do início do game. Então Kratos e Atreus embarcam em uma jornada para cumprir o último desejo da mãe de Atreus, que é ter as suas cinzas espalhadas no topo da montanha mais alta dos 9 reinos. Durante a jornada, Kratos tenta ensinar Atreus sobre controle emocional, força e responsabilidade. No entanto, ele também luta para aceitar o seu passado violento lá dos primeiros games. Conforme a história avança, ele enfrenta criaturas mitológicas e agora a treta é contra os deuses nórdicos. E tudo isso enquanto nós vamos descobrindo segredos sobre a mãe de Atreus e o próprio Kratos também. A narrativa explora temas de paternidade, o que me pegou particularmente por ser pai, mas ele também trata de redenção e reconciliação. O relacionamento entre Kratos e Atreus é meio tenso, mas é o ponto central da história. Os dois vão aprendendo um com o outro enquanto eles vão enfrentando os desafios da história. Ao longo do jogo, você vai testemunhando o desenvolvimento dos personagens não apenas em termos de habilidades de combate, mas também em termos de crescimento emocional e o fortalecimento do relacionamento dos dois personagens. God of War 2018 recebeu uma ótima aceitação da fanbase pela narrativa envolvente dele, os personagens que também são bem desenvolvidos, uma jogabilidade super sólida e o gráfico de cair o queixo. Tem uma galera aí que não curtiu muito essa versão do Kratos papaizinho de família e que preferem ele mais sanguinário, brutal e menos emotivo dos jogos anteriores. E eu confesso que existe um pouco disso mesmo, mas dizer que Kratos tá Nutella já é exagero. Bem, o que eu posso garantir é que esse God of War é uma jornada que vai muito além de apenas batalhas contra deuses nórdicos, mas que também fosse só isso, pra mim já tava de bom tamanho, isso é louco. Eu sei que você deve estar se coçando por eu não ter falado sobre a continuação desse game, o God of War Ragnarok, mas acalma o seu coraçãozinho aí, tá? Eu optei em falar mais do jogo de 2018 porque foi ele quem iniciou essa nova jornada de Kratos, mas com certeza eu super indico Ragnarok. Abaixa a pedra aí, meu querido. Horizon Zero Dawn é um jogo de ação RPG desenvolvido pela Guerrilla Games e lançado exclusivamente para PlayStation 4 em 2017. E a história se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde a humanidade vive em tribos primitivas, enquanto máquinas vivas com aparência de animais vagam pela Terra. No jogo a gente assume o papel de Eloy, uma jovem caçadora exilada da tribo dela. Eloy é criada por um homem chamado Rost, que é um ex-membro da tribo que encontrou ela ainda bebê, e ela cresce determinada a descobrir suas origens e o mistério por trás da antiga civilização conhecida como Os Antigos.
Já no comecinho, Aloy encontra um dispositivo chamado Foco, que permite ela acessar uma tecnologia antiga e interagir com o mundo de maneira bem diferente. Nós embarcamos em uma jornada para descobrir a verdade sobre a origem de Aloy, enquanto enfrentamos diversas tribos, máquinas perigosas e os segredos antigos enterrados nessa terra. Ao longo do caminho, a Aloy encontra uma variedade de personagens bem legais. O game também apresenta inimigos bem massa, como os líderes da sombra, que é a galera que busca controlar as máquinas para os seus próprios interesses. A história de Horizon Zero Dawn, na minha opinião, é bem rica em mitologia, explora temas de identidade, destino, tecnologia e o impacto da humanidade no mundo natural. É topzera, viu? A Aloy e a jornada de autodescoberta e determinação dela em enfrentar os desafios que vão surgindo pelo caminho torna ela uma personagem extremamente cativante para todos os jogadores que já passaram pela experiência. Além da narrativa principal, o jogo também apresenta uma grande variedade de missões secundárias e colecionáveis que expande ainda mais o mundo e aprofunda a experiência do jogador. Horizon Zero Dawn foi amplamente elogiado por sua história envolvente, personagens bem desenvolvidos, jogabilidade desafiadora e visuais incríveis. E aqui eu apliquei a mesma ideia de God of War, tá? Horizon Zero Dawn tem uma continuação chamada Forbidden West, que coloca você na continuação desse maravilhoso game e que eu também recomendo demais. Red Dead Redemption 2 é um dos jogos mais épicos de ação e aventura de Velho Oeste desenvolvido pela Rockstar Games até hoje. Ele foi lançado em 2018 para PlayStation 4, mas também saiu para Xbox One e PC. Ele serve como prequel para o super sucesso Red Dead Redemption, lançado em 2010 para o PlayStation 3 e 360 e se passa no final do século XIX, durante o declínio do Velho Oeste. O jogo segue Arthur Morgan, um membro de uma gangue liderada por Dutch. A gangue está em fuga após um assalto que deu errado e eles enfrentam uma crescente pressão das autoridades e de outros grupos rivais também. Ao longo do jogo, nós experimentamos a vida de um fora da lei enquanto viajamos por vários locais dos Estados Unidos. Nós enfrentamos desafios e tomamos decisões que moldam o destino do game. Em outras palavras, as suas decisões elas alteram toda a estrutura do enredo, mas o mais louco é que não para por aí não, viu? Até a vida dos NPCs são meio orgânicas e você pode interferir diretamente em praticamente tudo. É top demais você poder interagir com esse mundo colossal e participar de atividades como caça, pesca, jogos de azar, e as missões secundárias se tornam muito convidativas por causa disso. O enredo é centrado nas relações dentro da gangue, especialmente entre Arthur e Dutch. A gente enfrenta também, obviamente, os conflitos morais do protagonista, enquanto ele questiona suas ações e lealdade. Conforme a história avança, a gangue vai ficando cada vez mais encurralada, levando o jogador a eventos muito dramáticos e confrontos absurdos. Além da narrativa principal, o jogo também apresenta uma variedade de personagens secundários muito interessante, cada um com suas próprias histórias e motivações. Red Dead Redemption 2 é extremamente elogiado por sua história impressionante, personagens complexos, mundo muito detalhado e gráficos de explodir a cabeça. Na minha opinião, Red Dead Redemption 2 é a experiência mais imersiva e definitiva do Velho Oeste. Uncharted 4, A Thief's End, é o quarto e último jogo da série Uncharted, sem encontrar o spin-off do Vita lá, que também é muito bom, mas enfim, ele foi desenvolvido pela Naughty Dog, lançado exclusivamente para o PlayStation 4 em 2016. O jogo segue as aventuras do protagonista Nathan Drake, um caçador de tesouros e arqueólogo na pegada de Indiana Jones e Lara Croft, que temos que reconhecer que veio primeiro e merece essa moral. E é porque é mesmo. E é desse jeito. E é mesmo. E é porque é mesmo. O jogo começa vários anos após os eventos de Uncharted 3, lá do PlayStation 3. Nathan agora leva uma vida tranquila com sua esposa Helena, mas ele é retirado da aposentadoria quando seu irmão mais velho, Sam, reaparece inesperadamente. Sam revela que ele está em apuros devido a uma dívida com um criminoso chamado Hector Alcazar, e ele precisa da ajuda de Nathan para encontrar um lendário tesouro pirata que pode salvar ele. E é nessa que o Nathan se vê obrigado a voltar ao mundo da caça aos tesouros, e agora com o irmão e a esposa dele também. A jornada leva a gente em uma busca por Henry Avery, um pirata lendário que supostamente escondeu um tesouro absurdo em Madagascar. Durante a busca, os personagens enfrentam perigos, descobrem segredos do passado de Nathan e confrontam inimigos das antigas também. A narrativa de Uncharted 4 é profundamente pessoal. Ela explora o relacionamento entre os irmãos Nathan e Sam. O jogo equilibra também a busca por aventura e os laços familiares. O enredo apresenta várias reviravoltas super emocionantes, cenas de ação espetaculares e momentos de nostalgia para os fãs da série. E se você nunca jogou nenhum jogo dessa série, vai lá, dá seu jeito e experimenta, porque não tem nenhum jogo ruim. Todos são o fino dos games. Além da narrativa principal, o jogo também apresenta
flashbacks que exploram a juventude de Nathan e Sam, e isso proporciona aos jogadores uma visão mais profunda dos seus personagens e as motivações deles, sabe? Uncharted 4 é muito elogiado por sua história, seus personagens que são bem carismáticos, uma jogabilidade bem satisfatória e gráficos de cair o queixo. Ele serve como uma continuação para a história de Nathan Drake, encerrando de forma digna e memorável, coisa difícil hoje em dia, viu? Detroit Become Human é um jogo de aventura interativa desenvolvido pela Quantic Dreams, lançado para PlayStation 4 em 2018. Ele se passa no futuro da cidade de Detroit, onde os androides com inteligência artificial se tornaram uma parte integrante da sociedade, assumindo várias funções desde trabalhos domésticos até serviços policiais. O jogo segue 3 protagonistas principais: Connor, um androide projetado para ajudar a polícia nas investigações de casos envolvendo outros androides que começaram a se comportar de maneira perigosa e inesperada. Kara, uma androide doméstica que desenvolve consciência própria e foge com uma menina chamada Alice. E Marcus, um androide que lidera uma revolução dos androides contra os humanos opressores. Cada protagonista tem sua própria história e jornada. O jogador assume o controle desses personagens e toma decisões que afetam o curso da narrativa, o destino dos personagens e do mundo ao seu redor também. As escolhas do jogador podem levar a uma variedade de resultados e finais diferentes, tornando cada jogatina uma experiência única. A narrativa de Detroit Become Human aborda uma série de temas complexos como identidade, livre-arbítrio, preconceito, ética da inteligência artificial e o futuro dos humanos em um mundo onde a linha entre máquinas e seres humanos está cada vez mais tênue. A gente não está muito longe disso não, hein? O jogo é conhecido por uma narrativa ramificada e profunda, por seus gráficos impressionantes e a atuação de voz espetacular. Ele oferece uma experiência interativa que desafia os jogadores a explorarem as consequências das suas escolhas e refletirem sobre o que significa realmente ser humano. The Witcher 3 Wild Hunt é um RPG de mundo aberto desenvolvido pela CD Projekt Red e lançado em 2015. Ele é baseado na série de livros de fantasia do autor polonês que eu não consigo pronunciar o nome, e esse é o terceiro jogo da série The Witcher que segue as aventuras do caçador de monstro Geralt de Rivia. O jogo começa com Geralt procurando o mozão dele, a feiticeira Yennefer, enquanto ele também procura por sua protegida / discípula / filha adotiva Ciri. E tudo isso enquanto são perseguidos pela caçada selvagem. Conforme a história vai se desenrolando, os jogadores são levados a um mundo colossal e muito detalhado, repleto de personagens complexos, intrigas políticas e criaturas sobrenaturais nada amistosas. Ao longo do jogo, você é puxado para uma série de conflitos e missões enquanto busca Ciri e lida com as consequências das escolhas passadas do personagem. Durante a gameplay, você encontra aliados e adversários em todas as esferas da sociedade, desde reis e feiticeiros até camponeses e monstros. Se é que monstro faz parte da sociedade, né? Faz? Mas enfim, a narrativa de The Witcher 3 não é linear. Ela apresenta arcos da história bem variados que entrelaçam e se ramificam com base nas nossas escolhas. As decisões tomadas pelo jogador têm impacto significativo no mundo, nos personagens ao redor e também levam a diferentes finais para a história. Além da narrativa principal, o jogo apresenta inúmeras missões secundárias e atividades para os jogadores explorarem, o que torna esse game um verdadeiro RPG de mundo aberto. O enredo é elogiado por sua profundidade, complexidade e qualidade de escrita e é considerado um dos pontos mais altos do gênero RPG de todos os tempos. The Witcher 3 Wild Hunt é amplamente aclamado pela comunidade como um dos melhores jogos de todos os tempos, não apenas por sua narrativa top de linha, mas também por sua jogabilidade desafiadora, gráficos impressionantes e a sua atmosfera extremamente imersiva. E se você também quiser uma abordagem diferente, pode procurar na Netflix a série com o mesmo nome, mas eu ficaria com o jogo mesmo. Death Stranding é um jogo de ação e aventura desenvolvido pelo mestre Hideo Kojima e lançado em 2019 para PlayStation 4 e posteriormente para PC também. Esse jogo é conhecido pela narrativa surreal e muito complexa, repleta de temas filosóficos e elementos de ficção científica, o que já é esperado quando se trata de Kojima, né? Normal nunca vai ser. O jogo se passa em um futuro distópico, onde a humanidade foi devastada por um evento cataclísmico conhecido como Death Stranding. O mundo está cheio de fenômenos sobrenaturais, como chuvas que envelhecem rapidamente e seres invisíveis que estão ligados ao mundo dos mortos. Aqui nós assumimos o papel de Sam Porter Bridges, interpretado por Norman Reedus, ator muito conhecido pelo papel de Daryl na série The Walking Dead, que aqui é um entregador que trabalha para uma organização chamada Bridges. Sua missão é reconectar as comunidades isoladas dos Estados Unidos, entregando suplementos... entregando suplementos é fogo. Tá trabalhando pra Growth.
Fake Nerd! Entregando suprimentos e estabelecendo uma rede de comunicação. Ao longo do jogo, nós viajamos por paisagens desoladas, enfrentamos obstáculos naturais e criaturas sobrenaturais. A gente também interage com uma série de personagens, cada um com sua própria história. Conforme a história avança, Sam descobre segredos sobre o verdadeiro propósito da Death Stranding e a conexão dela com a natureza e a existência humana. A narrativa de Death Stranding é densa e cheia de simbolismo. Ela explora temas como isolamento, conexão, morte e renascimento. A história é apresentada de maneira não linear, com elementos de mistério e intriga que mantém a gente envolvida até o final. Além da narrativa principal, o jogo também inclui uma variedade de mecânicas de gameplay bem diferentona, como construção de infraestrutura, equilíbrio de carga e interações online com outros jogadores que contribuem para a experiência diferente do jogo. Death Stranding é um jogo polarizador, elogiado por sua originalidade e ambição, mas também muito criticado por sua jogabilidade repetitiva e narrativa muito complicada. Para mim, esse game desafiou as convenções dos gêneros de videogame. Não é para todos com certeza. Eu diria que ele é mais um gênero cult dos videogames do que um jogo frenético que a maioria acreditava que seria por conta de Metal Gear feito por Kojima também. E nada contra esses. Mas esse jogo requer paciência e eu indico para os degustadores de boa história. Ghost of Tsushima é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Sucker Punch e lançado exclusivamente para PlayStation 4 em 2020. Ele se passa durante a invasão mongol do Japão no século 13 e segue Jin Sakai, um samurai que acaba se tornando o fantasma de Tsushima para lutar contra os invasores. O jogo começa com a ilha de Tsushima sendo invadida pelo exército mongol, liderado pelo cruel general Korun Khan. Jin é um samurai e sobrinho do líder do clã Shimura e é um dos poucos sobreviventes da invasão inicial. Aqui a pegada é libertar a sua terra natal e se vingar dos seus companheiros mortos, mesmo que adotando métodos não convencionais nem aceito pelo código de honra samurai nos combates. Takeshichi Samurai, deputado estadual no estado de Pernambuco. Ao longo do jogo, nós recrutamos aliados e enfrentamos os mongóis, enquanto exploramos temas como honra, sacrifício, tradição versus inovação e o preço da guerra. O enredo também apresenta uma variedade de personagens muito boa, incluindo aliados leais como Yuna, uma ladra que se torna uma valiosa aliada de Jin, e Taka, um ferreiro habilidoso que ajuda a criar as armas e as armaduras para o nosso personagem. Além da narrativa principal, o jogo oferece uma série de missões secundárias e atividades para a gente explorar, que inclui resgate de reféns, duelos contra Ronins e libertação de assentamentos mongóis. Ghost of Tsushima é elogiado pela jogabilidade fluida, pelos lindos visuais inspirados nas paisagens japonesas e a abordagem super respeitosa à cultura e história do Japão feudal. Na minha opinião, é o melhor jogo de samurai já feito. Persona 5 é um RPG japonês desenvolvido pela Atlus e lançado para PlayStation 4 em 2017. O jogo segue um grupo de estudantes do ensino médio em Tóquio que levam uma vida dupla como justiceiros secretos, conhecido como os Phantom Thieves of Hearts. Eles entram num tipo de metaverso, um mundo paralelo formado pelas distorções mentais das pessoas, para roubar os desejos distorcidos e mudar os corações corruptos. Pega essa pira! Que viagem é essa, velho? Nós assumimos o papel de Joker, que é o codinome do protagonista, um estudante transferido para a Academia Sujin após ser acusado injustamente de um crime que não cometeu. Lá ele conhece Ryuji, Anne, Morgana, Yusuke, Makoto e Futaba. Juntos, eles formam um grupo que quer acabar com a corrupção em Tóquio. À medida que o jogo avança, esse grupo embarca em várias missões no metaverso e enfrenta os inimigos usando manifestações físicas do seu psique, chamadas personas. Uma característica legal de Persona é que cada um dos principais vilões refletem os desejos distorcidos e as personalidades sombrias dos seus anfitriões, como políticos corruptos, empresários gananciosos e abusadores de poder. Além das missões do metaverso, nós também assumimos o controle do protagonista na vida cotidiana dele. Então interagimos com amigos, participamos de atividades extracurriculares e melhoramos as habilidades sociais dele. Essas interações sociais não apenas interferem na jogabilidade, mas também influenciam os relacionamentos e o desenvolvimento dos personagens. A narrativa de Persona 5 é repleta de mistérios, temas profundos como liberdade, justiça, amizade e autoaceitação. O jogo aborda questões sociais e psicológicas de maneira bem inteligente, enquanto a gente mergulha no mundo vibrante de Tóquio e luta contra as várias formas de injustiça. Persona 5 é elogiado
destacado por sua história bem contada, personagens carismáticos, jogabilidade muito viciante e estilo visual bem diferentão. Ele oferece uma experiência que combina elementos de RPG, simulação de vida e, na minha opinião, é uma experiência inesquecível para todos os jogadores que já experimentaram. Bom, galera, é isso. Eu tenho certeza também que existem vários outros jogos, porque o catálogo do PlayStation 4 é gigantesco e tem muitos jogos que eu nunca experimentei que você pode deixar aqui nos comentários a sua dica desses jogos que tem histórias muito boas que te cativaram. Mas só de história boa, hein, galera? Não vai me colocar porcaria, hein? A gente se vê então no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever se você ainda não for inscrito e deixar ativado o sininho para você continuar recebendo os próximos vídeos, combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!